riquezas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês como é que eu consegui juntar 50 mil reais em um ano. Então aguenta aí que eu vou contar pra vocês. Pra quem acompanha o canal com um pouquinho mais de carinho, sabe que eu morei fora do Brasil durante 2 anos. Eu morei na Austrália, mais especificamente em Melbourne. E lá a gente foi só com nossa grana mesmo, tanto para pagar o intercâmbio quanto viver lá dependia só da gente. A gente escolheu a Austrália até pelo fato de poder trabalhar lá, né? Estudante pode trabalhar. E aí a gente foi, o primeiro ano a gente fez um visto de 6 meses, então esse primeiro ano que a gente ficou batalhando financeiramente para conseguir renovar o visto por mais um tempo. Então o primeiro ano foi praticamente nulo. Já no segundo ano, a gente resolveu que a gente ia pelo menos guardar uma graninha para quando a gente voltasse para o Brasil. E foi o que a gente fez. E aí teve um preço a se pagar, né? A gente trabalhou pra caramba. Tem uma regra que estudante só pode trabalhar 20 horas lá em Melbourne. Só que quem mora lá ou já morou sabe que 20 horas trabalhando é bem pouco para se custear a vida lá na Austrália. E aí, alguns empregadores contratam você e te dão mais do que 20 horas mesmo registrado. E foi o que aconteceu comigo e com o Luiz. A gente trabalhava registrado nos lugares e a gente ganhava muito mais horas do que as 20 horas semanais, que aí era o que a gente resolveu aproveitar a oportunidade e trabalhar mais, né, o máximo que pudesse para juntar um pouco de grana e também custear a vida lá, que a gente também, além de ser um custo de vida um pouco alto, a gente se dava ao luxo de algumas coisas que eu vou contar aqui pra vocês. Então a gente resolveu que em 2015 a gente ia trabalhar pra caramba pra juntar um pouco de grana e trazer. Então a gente, assim, trabalhou muito, então era uma coisa bem bizarra, assim. Um exemplo que nunca mais vou esquecer, acho, na minha vida, uma semana que eu trabalhei de quinta a sábado e eu dormi no máximo 3 horas durante esse período. Eu entrei na quinta-feira de manhã num trabalho, fui da tarde para outro, na madrugada em outro, virei, aí dormi umas 2 horinhas aí nessa virada, fiz outra maratona na sexta e finalizei no sábado de manhã, quando eu cheguei em casa eu estava acabada. Então assim, eram uns 3 empregos misturados aí, de faxina na madrugada, arrumando cama, limpando o quarto de hotel. Eu vou deixar o link do vídeo que eu conto aqui dos meus trabalhos na Austrália para vocês. Então, realmente a gente pagou o preço para conseguir juntar uma grana, acabou sendo 50 mil reais o montante. Uma grande vantagem disso daí é que a gente precisava só juntar aproximadamente uns 1.800 dólares por mês. Só não, né? Era muito, porque a gente trabalhava horrores para conseguir juntar esse dinheiro. Só que assim, quando a gente pensa no custo de vida fora do Brasil em dólar, quem tá vivendo lá, a sensação é 1 por 1, sabe? O que vale 5 dólares australianos é a sensação de 5 reais aqui no Brasil. Então, convertendo, a gente pensa muito na conversão quando a gente não vive, né? Mas era essa sensação. Então, assim, 1.800 dólares, a gente trabalhava, era como se fosse juntar 1.800 reais. Mas lá, assim, o salário é maior, então o teu trabalho rende muito mais. Então, a gente trabalhava, ganhava esse dinheiro, assim, eu trabalhei de faxineira, de camareira, fazendo cama, e o marido trabalhava de garçom e tipo garçom também, dos 2 jeitos, que tem outros nomes, outras funções, que coisa que aqui no Brasil não tem muito igual. Então a gente precisava juntar 1.800 dólares por mês, que convertendo a gente conseguia aproximadamente uns 4.100 reais por mês, que foi o que a gente resolveu turbinar a nossa poupança no ano de 2015 e preparar a nossa volta, né, para o Brasil. A ideia era que em breve a gente voltasse, foi o que aconteceu. A gente veio um pouquinho antes do que a gente tinha programado, mas a gente conseguiu juntar os 4 mil reais e pouquinho por mês durante 2015 e o montante de 50 mil reais. E aí, assim, a gente trabalhava bastante desse jeito porque a gente queria, além de guardar esse dinheiro, também ter uma vida mais ou menos bacana lá. Então a gente gostava muito de sair para tomar café nas cafeterias lindinhas deles lá. A gente ia para academia e tinha um personal trainer que a gente tinha contratado para dar uma turbinada no corpo. E a gente morava num lugar bem legal, sem dividir casa, que era uma das coisas que poderia baixar bastante o nosso custo de vida. A gente resolveu que a gente queria alguns luxinhos e esses foram os luxos que a gente se permitiu viver lá na Austrália. Então a gente não dividia casa e aí a gente cortava nas coisas que a gente achava que podia cortar. Então assim, a gente vivia super enxuto em várias áreas da nossa vida, extrapolava nessas que a gente tinha definido como prioridade importante, que a gente ia se dar o luxo mesmo de fazer, e guardava o máximo possível trabalhando alucinadamente. Claro que assim, o exemplo que eu dei aqui, do que eu passei de uma quinta até o sábado, não era toda semana, mas era como a gente estava disposto a batalhar pelos nossos objetivos. Então assim,
eu fiquei, cara, olha o que eu sou capaz de fazer quando eu tenho um objetivo, quando eu tô determinada a fazer. E assim, foram anos, esse ano especificamente, 2015, eu e o Luiz, a gente quase não ficava junto, assim. Então a gente trabalhava em horários diferentes, ele trabalhava shifts mais longos, assim, períodos mais longos, né? E eu ficava em casa muitas vezes porque os meus trabalhos eram quebradinhos, eram 5, 6 horas por dia, essas coisas assim. Então era um preço a se pagar, porém deu pra gente juntar uma grana que fez bastante diferença na nossa vida. Assim, aí você pensa, de repente você diz, eu quero ir morar na Austrália e juntar muita grana. Dá? Dá. É questão de você definir as suas prioridades. Também aqui eu tô falando de duas pessoas, né? A gente, além de dividir os custos, a gente economizava juntos, então ajuda também. Mas sim, tinha várias amigas minhas lá que tinham ido solteiras e tal, e dá pra ganhar bastante dinheiro e guardar também, principalmente por causa da conversão, né? Por mais que não seja a mesma conversão do dólar americano, é pelo menos o dobro que o real, então você trabalha tanto lá, junta tanto, teu dinheiro no Brasil dobra. Então foi assim que a gente conseguiu juntar essa grana nesse período. E acho que nada vem de graça mesmo, né? Valeu muito a pena. Não era uma coisa que a gente conseguiria fazer por longos anos, né? Porque chega uma hora que tu chega no teu limite, a gente praticamente chegou no nosso limite, que foi quando eu disse, não, eu preciso parar com isso e ver um propósito na minha vida, porque só juntar dinheiro não estava fazendo muito sentido, apesar de ser um dos nossos grandes motivadores. Mas a gente estava desgastado, a gente não tinha um sono legal, a gente não ficava junto, a gente não aproveitava. Mas é assim, né? Pra dar essa turbinada toda que a gente procura em economizar, custa um preço e aí depende do que você está disposto a pagar para conseguir alcançar, não é verdade? Bom, foi assim a nossa trajetória para alcançar os 50 mil reais. Espero que você tenha se inspirado. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para receber as notificações dos vídeos novos, que sempre tem coisa maravilhosa para compartilhar aqui com vocês e ajudar na sua jornada rumo à sua riqueza. Um beijo gigante. Tchau, tchau.